Nesta semana vamos estudar sobre um dos capítulos mais importantes, não apenas do livro de Daniel, mas de toda a Bíblia. Você e eu vamos estudar Daniel capítulo 2. A respeito do que trata Daniel capítulo 2? Daniel capítulo 2, amigo ouvinte, trata de uma das profecias mais importantes da Bíblia. Porque esta profecia aponta para o estabelecimento do reino de Cristo e da sua segunda vinda gloriosa. Mas mais do que isso, este capítulo também nos mostra que a Bíblia é um livro de origem sobrenatural. Porque Daniel 2 descreve acontecimentos históricos, como o surgimento de impérios mundiais, antes desses impérios surgirem e existirem. Para você ter uma ideia, em Daniel capítulo 2, Deus deu a Nabucodonosor uma visão e Deus deu a Daniel a interpretação desta visão. E o sonho que Nabucodonosor teve tinha a ver com uma estátua muito grande, e essa estátua era composta por diferentes metais: ouro, prata, bronze e ferro. E cada um desses metais representa um império mundial que viria a surgir. E com séculos e séculos de antecedência, Daniel 2 profetiza que após Babilônia surgiria a Medo-Pérsia, depois a Grécia, depois Roma e depois Roma papal. Nós podemos ver no capítulo 7 e as divisões de Roma. Ou seja, Daniel capítulo 2, amigo ouvinte, é um capítulo que, se um ateu estudar com atenção, ele deixa de ser ateu. Porque a probabilidade de Daniel saber a história por antecipação, como descrita em Daniel capítulo 2, a probabilidade é zero. Portanto, nós vamos analisar um capítulo muito importante nessa semana. Um capítulo que nos mostra um Deus atuante na história humana, apesar das desgraças que acontecem por causa do pecado, por causa das nossas decisões erradas, por causa também da influência de Satanás. Mas apesar de tudo, Deus está no controle da história e no fim, tudo vai se concretizar de acordo com a sua vontade. Deus está conduzindo a história humana para o seu grande final. Jesus Cristo, amigo ouvinte, voltará de acordo com Daniel capítulo 2. E por isso você e eu precisamos dar uma atenção especial a este capítulo bíblico, porque ele nos ajudará e muito a nos prepararmos mais ainda para a segunda vinda de Cristo. E além disso, o estudo de Daniel 2 vai fortalecer a nossa fé e confiança na Bíblia, por vermos que a Bíblia, muito mais do que fruto das mãos humanas, a Bíblia é resultado da inspiração divina. Como diz 2 Pedro 1, 19 a 21, nenhuma profecia da Bíblia provém de particular interpretação, mas homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E Daniel prova isso. Daniel 2 mostra a história por antecipação e a probabilidade de um ser humano ter tal conhecimento do futuro é zero, a não ser que exista uma atuação sobrenatural por trás desse ser humano. Então, amigo ouvinte, vai ser uma honra estudar com você este capítulo bíblico tão importante. Eu espero contar com a sua companhia, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no meu canal no YouTube, Leandro Quadros NT. Não se esqueça de convidar pessoas para fazerem parte também do nosso grupo no Telegram, no canal oficial. O link você pode ver na descrição deste áudio. E lembre-se que nós voltaremos no próximo estudo a termos também os vídeos para que você possa compartilhar com amigos, a fim de que todos juntos possamos fazer uma corrente de estudo da Bíblia. E eu gostaria de fazer um convite especial a você. Estou preparando um seminário para adolescentes. Se você tem interesse
em aprender melhor a lidar com o filho adolescente, se você tem interesse em ensinar seu filho a ter uma adolescência feliz, saudável, fluida e dentro dos caminhos de Deus, eu queria convidar você a se inscrever nesse seminário. Há um link no final da descrição aqui deste áudio no YouTube e seria muito importante que você se inscrevesse porque as vagas são limitadas. Eu iria lançar esse seminário no dia 20 de janeiro, mas decidimos dar mais vagas porque muitas pessoas estavam pedindo para fazer parte dos grupos de WhatsApp. Então, inscreva-se, será uma satisfação ter você como aluno desse seminário. Um grande abraço e até o nosso próximo estudo. Continuaremos, amigo ouvinte, o nosso estudo sobre Daniel capítulo 2, um dos capítulos mais importantes da Bíblia, porque trata do surgimento dos grandes impérios mundiais e do estabelecimento do reino de Cristo. O reino de Cristo que vai dominar sobre todo o império, sobre toda a forma política. Chegará um dia em que apenas Deus dominará o universo e não teremos mais nenhum tipo de política humana dominando o nosso mundo. E hoje veremos que Deus é um ser que está muito próximo do ser humano, pelo fato de Deus revelar-se para a humanidade. Você e eu, por sermos pecadores e estarmos afastados de Deus, só podemos conhecê-lo por meio da autorrevelação de Deus. E de acordo com Hebreus 1 e 2, Deus tem várias formas de se revelar a nós. A principal forma de revelação de Deus, de acordo com Hebreus 1 a 3, é a pessoa de Cristo. Mas Deus tem várias formas de revelação para alcançar as mais diferentes pessoas. Por exemplo, para alcançar Nabucodonosor, rei da Babilônia, Deus se utilizou de sonhos. E foi exatamente neste sonho que Deus revela para Nabucodonosor a história do mundo. Na verdade, Nabucodonosor não sabia o significado do sonho, e Deus se comunica com Nabucodonosor desta forma justamente para Deus mostrar a ele que Deus é o Deus da história e que Nabucodonosor não poderia se achar um Deus ou o dono do mundo, porque em breve o próprio reino dele passaria e que no fim dos tempos o reino de Cristo seria estabelecido. No mundo antigo, os sonhos eram levados muito a sério, né? E um sonho ele poderia ser um mau presságio, anunciando um desastre iminente. Por isso, Nabucodonosor estava muito ansioso para saber qual era o sonho e o significado daquele sonho. É possível que na mente de Nabucodonosor, ao ele receber um sonho que o perturbou tanto, é possível que aquilo trouxesse azar, desgraça, tragédias para ele, para sua família, para o seu reino. E o que Nabucodonosor fez? Quando você lê Daniel capítulo 2, você percebe que Nabucodonosor, ao ter este sonho, ele fica totalmente perturbado, diz o verso 3 do capítulo 2. E os caldeus, os magos babilônicos, pediram para Nabucodonosor contar o sonho e ele daria a interpretação desse sonho. E eles dariam a interpretação desse sonho. O que aconteceu é que o texto dá a entender que Nabucodonosor não se lembrava do que havia sonhado. Então Nabucodonosor queria que, além da interpretação, que os magos o ajudassem a lembrar a respeito do que ele havia sonhado. E aí Nabucodonosor ficou furioso quando eles disseram que nenhum mortal sobre a terra poderia revelar o que o rei exige. Eles poderiam dar uma interpretação para o sonho, agora não poderiam dar uma interpretação sem terem conhecimento do sonho. E Nabucodonosor, amigo ouvinte, fica tão irado, porque ele pensa o seguinte: se eu contar o sonho,
o mesmo que eu saiba do sonho, se eu conto para eles, eles vão dar uma interpretação qualquer, fruto da imaginação deles. Então, para Nabucodonosor ter certeza de que a interpretação era correta, os magos deveriam ser capazes de saber o que ele sonhou. Porque se eles tivessem este nível de conhecimento de saber o que ele havia sonhado, aí a interpretação teria credibilidade. Nabucodonosor foi inteligente, mas ao mesmo tempo ele era severo. Porque quando eles disseram que não poderiam revelar o conteúdo do sonho, mas apenas a interpretação, Nabucodonosor se enfureceu tanto, diz Daniel 2, verso 12, que ele ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. Foi dado um decreto, diz o verso 13, saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Ou seja, todos os sábios de Babilônia seriam mortos, incluindo Daniel e seus 3 amigos. Porque Nabucodonosor ficou furioso e pensou o seguinte: se os meus sábios não podem revelar para mim o que eu quero que seja revelado, ninguém mais pode. Só que Daniel, amigo ouvinte, ele agiu com grande sabedoria. Diz aqui no versículo 14 o seguinte: então Daniel falou, avisado e prudentemente, a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, e disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu, designasse o tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. Daniel, amigo ouvinte, ganhou tempo, porque ele confiava em Deus. Ele sabia que Deus poderia dar a revelação do sonho. E nós percebemos algo aqui de nobre em Daniel. Além de Daniel salvar a sua própria vida, ele salva a vida de todos os magos, de todos os sábios de Babilônia. E aí, amigo ouvinte, depois que Deus revela a Nabucodonosor a história do mundo por meio de sonhos, só que Nabucodonosor ainda não sabia o que era, Daniel confia em Deus, tendo a certeza de que Deus o poderia ajudar a revelar o significado daquele sonho. E, amigo ouvinte, veja que interessante, Daniel recorreu a um recurso ao qual deveríamos recorrer mais para obter de Deus ajuda para enfrentar aquele momento de crise. E amanhã você saberá qual foi o recurso utilizado por Daniel. Espero que você acompanhe o estudo de amanhã. Que Deus te abençoe e até lá. Seus 3 amigos e todos os sábios e magos babilônicos estavam correndo risco de perderem a vida, porque Nabucodonosor estava furioso, porque os seus próprios magos não eram capazes de revelarem o conteúdo do sonho que ele teve, que o perturbou muito, e muito menos a interpretação correta. E Daniel, amigo ouvinte, com muita sabedoria, pediu para a Arioque, o chefe da guarda encarregado de matar os sábios, que esperasse um pouco e que desse ele a oportunidade de falar com Nabucodonosor. Daniel falou, pediu a Nabucodonosor mais um tempo para que ele, Daniel, pudesse dar ao rei a interpretação e bem como revelar o que Nabucodonosor havia sonhado. E Daniel, amigo ouvinte, recorreu a um recurso muito poderoso, ao recurso da oração. Nós vamos ler que Daniel reuniu seus 3 amigos para que eles orassem, a fim de que Deus desse a Daniel sabedoria, a fim de interpretar, não apenas interpretar, mas saber o que o rei havia sonhado. Vamos ler, amigo ouvinte, Daniel capítulo 2, versos 17 a 23. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Hananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério
a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele que muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Daniel, amigo ouvinte, pediu que seus amigos orassem com ele, pedindo misericórdia a Deus para que Deus revelasse aquele sonho misterioso, bem como o seu significado. E Daniel 2,19 diz que numa visão de noite, Deus revelou a Daniel tanto o conteúdo do sonho que Deus havia dado a Nabucodonosor, para Deus se revelar àquele pagão, quanto o significado do sonho. E aí o que acontece, amigo ouvinte? Quando Daniel sabe o conteúdo do sonho, é óbvio que o rei daria mais credibilidade à interpretação do sonho, porque se ele foi capaz de saber o que o rei sonhou, ele seria capaz de dar uma interpretação correta, coisa que os magos e outros sábios de Babilônia não puderam fazer. E Deus, na sua misericórdia, revelou a Daniel tanto o que Nabucodonosor viu no sonho, quanto o significado daquilo. Foi graças à oração, amigo ouvinte, que Daniel recebeu esta iluminação, esta inspiração de Deus. Foi graças ao poder da oração, ao poder de Deus, na verdade, que advém de nossas preces, que Daniel conseguiu resolver um grande problema. E isso nos ensina que sempre que enfrentamos um grande problema ou passamos por uma situação de crise, devemos buscar ao Senhor e reconhecer e ter fé de que Ele é grande o bastante para resolver até mesmo aquelas questões que para nós parecem impossíveis. Esta oração de Daniel e seus amigos no momento de crise nos ensina isso, que não importa o tamanho do problema que tenhamos, se reconhecermos que Deus é grande o bastante para resolver este problema, se pedirmos ajuda, pedirmos misericórdia, com certeza Deus vai nos atender. Mas nós também aprendemos uma outra coisa da oração de Daniel: o quanto nós somos ingratos. Quando recebemos bênçãos de Deus, nós não oramos agradecendo por essas bênçãos, e Daniel fez o contrário. Depois que Daniel recebe a resposta que ele precisava, ele louva a Deus, ele reconhece que Deus é a fonte da sua sabedoria e está no controle de tudo. E Daniel nos mostra, amigo ouvinte, que não devemos apenas pedir coisas a Deus, nós devemos também elogiar, louvar a Deus, agradecê-lo pelas respostas que Ele nos deu, mesmo que as respostas não sejam aquelas que nós gostaríamos. Porque uma das coisas que mais entristecem a Deus é a ingratidão humana. Lembra-se, amigo ouvinte, de uma experiência de Jesus com 10 leprosos? Jesus, de acordo com Lucas 17, ele curou 10 leprosos. E dos 10 que haviam sido curados, só um retornou para agradecer, de acordo com Lucas 17, 18. Que você e eu, ao sermos libertos da lepra do pecado, que ao você e eu sermos libertos de grandes problemas, não nos esqueçamos, assim como Daniel, de agradecermos a Deus como forma de demonstrarmos gratidão por aquilo que Deus fez por nós, pelas respostas e soluções que Ele nos deu e pelos insights através das nossas orações. Amanhã continuaremos o nosso estudo e veremos o que Nabucodonosor sonhou e vamos começar a ver também, amigo ouvinte, o significado do sonho. Este é um capítulo fundamental
E se você entender este capítulo, a sua fé como um cristão vai fortalecer. E se você for um ateu, você vai perceber que há algo de sobrenatural na Bíblia e que você não poderá continuar justificando o seu ateísmo. Então, não deixe de acompanhar até quinta-feira, quando será a conclusão do estudo desta semana. Que Deus te abençoe. Um abraço e até amanhã. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do capítulo 2 do livro de Daniel. E como eu disse a você, o capítulo 2 é um dos capítulos mais importantes da Bíblia. E nesta lição de hoje, na de amanhã e na de quinta-feira, você vai ter todas as evidências de que realmente Daniel capítulo 2 é um dos capítulos mais importantes da Bíblia, porque tem a ver com a história do mundo escrita por antecipação, que aponta para a segunda vinda gloriosa de Jesus Cristo. Hoje vamos ver, amigo ouvinte, algo acerca da interpretação que Deus deu para o profeta Daniel a fim de que ele transmitisse a Nabucodonosor o significado do sonho. Nabucodonosor havia tido um sonho, possivelmente ele não se recordava do sonho e ele queria que alguém, além de recordar do sonho, desse a interpretação, porque no mundo antigo eles davam muito valor aos sonhos, porque os sonhos poderiam ser vistos como presságios, como motivos para a pessoa ter azar, passar por alguma desgraça ou coisa parecida. E quando Daniel esteve na presença do rei, vamos ver o que aconteceu. Daniel capítulo 2, versos 24 a 30. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: não mates os sábios da Babilônia. Introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas há um Deus do céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses as cogitações de tua mente. E em seguida Daniel continua, amigo ouvinte. Tu, ó rei, estavas sentado, e eis que uma grande estátua, eis aqui uma grande estátua, ou seja, o conteúdo do sonho foi uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de ouro, de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi justamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho e também a sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, e cujas mãos foram entregues aos filhos dos homens, onde quer que eles habitem,
e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos, tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artérios, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza de ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Como os artérios dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte, por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Vou ler até aqui, amigo ouvinte, e você pode ler depois até o versículo 49. Veja, amigo ouvinte, que a visão foi muito bem detalhada e explicada. Daniel recebeu de Deus a revelação de que Nabucodonosor havia sonhado com uma grande estátua. Essa estátua era majestosa e ela era dividida em diferentes partes. Ela tinha uma cabeça de ouro fino, que representava o reino de Nabucodonosor, o peito e os braços de prata, que representam a Medopérsia, o ventre e os quadris de bronze, que representam a Grécia, as pernas de ferro, que representam o Império Romano. Ou seja, você vê na estátua de Nabucodonosor que o Império Babilônico não seria eterno, que outros impérios sucederiam a este Império Babilônico. E os pés em parte de ferro e em parte de barro representam tentativas de unirem-se reis e povos por meio de casamentos, e tudo isso não deu certo. E o que nós destacamos desta visão, desse sonho de Nabucodonosor, é o fato de acordo com o verso 34, uma pedra ferir a estátua nos pés e toda a estrutura da estátua a ser destruída. O que isso significa, amigo ouvinte? Que Daniel explicou que os diferentes metais da estátua representavam sucessivos reinos que substituiriam um ao outro ao longo da história, e que o poder e a glória de Babilônia não durariam para sempre, e que quando chegasse o tempo do fim, o reino de Deus, que duraria para sempre, seria o único reino a governar o nosso mundo. Em resumo, é isto que o capítulo 2 ensina, e amanhã eu darei mais alguns detalhes para que você possa se aprofundar ainda mais nesse estudo. Que Deus te abençoe, um abraço e até o nosso próximo encontro. Ontem vimos que Deus deu a Daniel a interpretação do significado do sonho de Nabucodonosor. O rei babilônico havia sonhado com uma grande estátua e Deus usou Daniel para relembrar Nabucodonosor do sonho e também para dar a interpretação correta do sonho. E este sonho, amigo ouvinte, é muito importante porque descreve a história do mundo até o momento em que Cristo vai voltar para exercer o domínio divino eterno sobre também o nosso planeta. E hoje eu quero ver com você alguns detalhes a mais do significado das diferentes partes da estátua. Porque esta grande estátua que Nabucodonosor viu e que representa a história do mundo, essa estátua é dividida em metais. Ela tinha uma cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e quadris de bronze e as pernas eram de ferro. E além disso, os pés eram misturados em parte de ferro e em parte de barro. Há um significado para tudo isso, amigo ouvinte, na Bíblia, quando fazemos uso do método historicista para interpretarmos o texto bíblico. E quando lemos Daniel capítulo 2,
percebemos que o próprio profeta vai dando a interpretação de cada um destes metais, do simbolismo de cada um desses metais. E Daniel diz para Nabucodonosor que ele, ou melhor, o seu reino, estava sendo representado pela cabeça de ouro da grande estátua. E Babilônia dominou entre 626 e 539 a.C. E nenhum outro metal, amigo ouvinte, poderia representar melhor o poder e a riqueza do Império Babilônico do que o ouro. A Bíblia, em Isaías 14:4, chama a Babilônia de a cidade dourada. E em Jeremias 51:7 é dito, né, que Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor. Então perceba, o ouro que representa a Babilônia tem a ver realmente com o poderio, com a grande riqueza daquele império. Depois de Babilônia surgiria um reino simbolizado pelos peitos e os braços de prata da estátua. Ou seja, um reino inferior, porque a prata é menos valiosa do que o ouro. E o reino que sucedeu Babilônia foi a Média-Pérsia, que dominou entre 539 e 331 a.C. A Média-Pérsia foi poderosa, tomou obviamente o governo babilônico, mas ela não atingiu a riqueza, o destaque e a beleza do Império Babilônico. E a prata é um símbolo apropriado para a Medo-Pérsia porque ela foi inferior à Babilônia e também porque os persas usavam muito a prata para o sistema de tributação deles. Então Deus vai pegando símbolos que possam realmente comunicar de forma mais fácil aquilo que ele quer transmitir aos leitores da Bíblia. Depois tem uma terceira parte da estátua que representa um terceiro reino, um terceiro império mundial que surgiria. E veja, Deus previu isso antes de as coisas acontecerem. A terceira parte da estátua é o ventre e os quadris de bronze. E eles simbolizam a Grécia. Porque o império que sucedeu a Medo-Pérsia foi a Grécia. E interessante que em Ezequiel 27:13, o texto descreve os gregos negociando objetos de bronze. E os próprios soldados gregos eram conhecidos por terem uma armadura de bronze, capacetes, escudos, machados de batalha, tudo de bronze. Então o bronze representa realmente o Império Grego. Depois você vê que a estátua tinha as pernas de ferro. E as pernas de ferro, amigo ouvinte, sem dúvida alguma representam Roma, porque depois da Grécia, o quarto grande império mundial que dominou o mundo foi Roma. E foi um domínio extenso, foi de 168 a.C. até 476 d.C. O ferro representa o poder esmagador, destruidor do Império Romano, que destruiu e matou muita gente. Então, o ferro era um metal perfeito para representar o Império Romano. Agora tem um detalhe. A estátua também tinha os pés em parte de ferro e em parte de barro. E o que isso representa, amigo ouvinte? Algo espetacular. Depois que Roma foi invadida por tribos bárbaras, Roma se dividiu nos chamados países europeus. Então, os pés em parte de ferro e em parte de barro representam a Europa dividida, que ocorreu ali por volta de 476 e continuará dividida até a segunda vinda de Cristo. Essa mistura de ferro e barro, apresentada na imagem, né, demonstra a desintegração do Império Romano. E apesar de terem sido feitas tentativas de unificar-se a Europa novamente por meio de alianças matrimoniais entre casais reais da Europa, a divisão e a desunião daquilo que um dia foi o único reino, o reino romano, a desunião prevaleceu, bem de acordo com o que a profecia diz. Porque a profecia diz que assim como o ferro e o barro não se misturam, a Europa nunca mais se misturaria.
Amigo ouvinte, isso se cumpriu tudo com precisão e Daniel descreveu antes dos acontecimentos. É por isso que eu digo para você que se você estudar Daniel 2, você que é cristão vai fortalecer a sua fé e você que é ateu vai deixar de ser ateu. Você vai ver que é improvável que um ser humano descreva com antecipação o surgimento de 4 grandes impérios mundiais. Só que amanhã nós vamos estudar sobre um 5º grande império. E você não pode perder o estudo de amanhã. Um 5º grande império que vai surgir e que tem a ver com esta profecia de Daniel capítulo 2. Aguardo você amanhã. Um forte abraço e até lá. E lembre-se também que você pode ser um membro assinante do canal e receber outros benefícios, tá bom? Você pode ser um desses meus alunos assinantes, tá? Você vai ver no vídeo, né, e também na descrição como você pode ser um membro do canal. Chegamos à última parte do nosso estudo de Daniel capítulo 2, capítulo que descreve a história do mundo por antecipação. E hoje veremos o significado de um elemento final que surge nesta estátua. Vou ler para você o que está em Daniel capítulo 2, versos 34, 35 e também versos 44 e 45, que nos dará a interpretação desse último elemento da estátua de Nabucodonosor. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio. E o vento os levou e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste, que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel à sua interpretação. O elemento final do sonho de Nabucodonosor é o seguinte: surge uma pedra cortada sem o auxílio de mãos, ou seja, era algo sobrenatural, divino, não tinha nada a ver com o ser humano. E esta pedra destrói a estátua nos pés. O que isso indica? Indica que esta pedra surgiria no momento da história em que teria existido, além do Império Romano, os países resultantes da divisão do Império Romano pela invasão das tribos bárbaras. Porque as pernas de ferro da estátua simbolizam o Império Romano e os pés, em parte de ferro e em parte de barro, representam as nações da Europa que surgiram após as invasões das tribos bárbaras em Roma. Então esse texto está nos dizendo que uma grande pedra cairia sobre a estátua de Nabucodonosor, destruiria toda a estátua, esmiuçaria tudo e seria nos dias em que existissem os países da Europa. Recordo a você que cada metal simboliza o império. E quando a pedra atinge os pés da estátua, ela está falando de que um evento muito importante ocorrerá nos nossos dias. Até porque na profecia é dito que é para o futuro. A pedra, amigo ouvinte, é uma metáfora
e ela é usada na Bíblia para simbolizar a Deus e ao Messias. Vou dar 2 textos para você, Deuteronômio 32:4. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto. Então você vê aqui que pedra é uma metáfora para simbolizar a Deus na sua força. E pode simbolizar também o Messias, o Salvador, de acordo com o Salmo 118:22, e também em 1 Pedro 2:4-7, que diz: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Esta pedra, amigo ouvinte, destruindo a estátua, representa a volta de Jesus Cristo e o estabelecimento do reino de Deus neste mundo. Justamente nos dias em que existirem as nações da Europa, simbolizadas pelos pés de ferro e também em parte de barro, Jesus Cristo voltará como uma grande pedra, destruirá todos os reinos deste mundo e apenas o reino de Cristo existirá, o reino divino comandará todo o planeta. Nesta visão de Daniel capítulo 2, portanto, Deus revela a história do mundo e o surgimento de um último império, que será o império divino. Não haverá nenhum império humano mais. Deus governará sobre tudo e sobre todos. O amor, a harmonia, a paz, a beleza que enchiam o nosso planeta voltarão a existir sob o domínio daquele que venceu a morte, que venceu a Satanás e que estará dando uma nova oportunidade para suas criaturas desfrutarem da eternidade. Portanto, a estátua de Nabucodonosor em Daniel 2 representa o surgimento de grandes impérios mundiais como Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma e depois os países da Europa, para dizer que um dia Jesus voltará e assumirá o comando dos reinos de todo o mundo. Foi muito bom estudar com você este capítulo 2 do livro de Daniel. O capítulo 3, o nosso próximo estudo, também é muito importante e trará informações proféticas preciosíssimas também para os nossos dias. Espero que você continue acompanhando o nosso programa. E eu gostaria de fazer um convite especial a você. Estou preparando um seminário para adolescentes. Se você tem interesse em aprender melhor a lidar com o filho adolescente, se você tem interesse em ensinar seu filho a ter uma adolescência feliz, saudável, fluida e dentro dos caminhos de Deus, eu queria convidar você a se inscrever nesse seminário. Há um link no final da descrição aqui deste áudio no YouTube e seria muito importante que você se inscrevesse porque as vagas são limitadas. Eu iria lançar esse seminário no dia 20 de janeiro, mas decidimos dar mais vagas porque muitas pessoas estavam pedindo para fazer parte dos grupos de WhatsApp. Então, inscreva-se, será uma satisfação ter você como aluno desse seminário. Um grande abraço e até o nosso próximo estudo.